E como é que foi a história da música na sua vida? Você contou que com 4 anos você já participou ali daquele concurso. Sim. E então você sempre esteve envolvida com a música? Sempre tive envolvida com a música a partir desse momento, né? Uhum. A música, pra mim, ela ficou ligada com o meu relacionamento com o Espírito Santo. Uhum. Porque foi cantando que eu recebi o batismo do Espírito Santo. Então, pra mim, tinha uma relação muito grande da minha expressão de adoração, do nosso relacionamento mesmo, assim. Não que a música fosse a adoração pra mim, mas era uma expressão do meu coração pra Deus. Então, eu, com 6 anos, depois de batizada, eu já fazia parte do louvor da igreja. É engraçado, assim. Eu tenho algumas poucas fotos, alguns poucos vídeos, assim, mas a banda inteira, só adultos e tal, e eu ali, 6 anos, com o microfonezinho, assim, cotoco, assim, bem impressionante. Mas chegou, e eu fui crescendo, e chegou um tempo que eu passei a detestar a música. Nessa hora, inclusive, que nessa fase aí da minha rebeldia, né? Dos dois palavrões. Eu não queria saber de música. Porque na minha cabeça, como criança, a música estava ligada com a adoração. E não fazia sentido. A competição para mim não fazia sentido. A briga pelo poder, para quem canta melhor. Mas tá todo mundo adorando a Jesus? Quem toca, mas não... Peraí, para mim não fazia sentido. E, enfim, retomei isso. E comecei a compor muito cedo também. Compus a primeira, eu tinha 8 anos. E comecei a compor. Com 12 anos, gravei ao vivo o primeiro álbum, fazendo parte do ministério que eu era antes. E, sei lá, 90% das músicas eram minhas. E aí o tempo foi passando, e gravando, e cantando, e compondo e tudo mais. E eu me expressava assim, sempre me expressei assim, né? Então, pra mim, tudo que se tornava uma revelação, até hoje, tudo que se torna uma revelação se torna uma canção. E apesar de não ser minha paixão primária, né? A minha coisa sempre foi a dança. Então, mesmo? Paixão da minha vida, assim, foi algo que eu entreguei pro Senhor. Porque chegou uma época que eu não tinha como dançar e cantar. Ou eu fazia uma coisa ou eu fazia outra. E eu sabia que era a ferramenta que o Senhor queria usar, né, através da minha vida. Eu falava, ok, Senhor, então eu tô aqui e vou cantar. E foi assim que passou a ser uma expressão, né? E sempre compondo. Então se torna uma revelação, se torna uma canção, sempre assim. Então o seu processo de compor é muito parecido com o processo de meio que de uma pregação, assim. E pra mim, assim, se eu tivesse que escolher entre pregar e cantar, eu pregaria. Eu prefiro 1000 vezes. Mas uma coisa que eu fui me dando conta ao longo da vida é que, assim, um pastor prega 50 minutos, 1 hora. Semana seguinte, ninguém sabe o que ele pregou. Ninguém lembra. Poucas as pessoas. É super triste. Sinto muito, cara. Mas se eu compunha músicas e as pessoas, anos depois, tem uma das minhas, por exemplo, Aquieta Minha Alma, faz 11 anos já que eu compus, vai fazer 12 anos agora no final do ano, e até hoje. Só que eu compus baseado em Salmo 42. Né? Tem uma parte, inclusive, que é literal. Cantares também tá ali literalmente. É até plágio, né? Né? Que é um plágio. Plágio da escritura pode, né? E eu passei a compor assim. Sim. Então, lógico, estão envolvidas as minhas experiências pessoais. Aquieta Minha Alma mesmo, eu com 14 anos descobri que era epilética. Então, eu tinha muitas convulsões, sofria pra chuchu. E nessa adolescência, né? E nessa crise da adolescência, eu tipo, Deus, como assim? Isso tudo tá acontecendo? E agora, como é que eu faço e tal? Mas, ao mesmo tempo, querendo servir o Senhor e uns diziam, é frescura. Outros diziam que é chamar a atenção. Outros diziam é demônio. Outros diziam pecado que você não sabe que você está cometendo. E eu, Jesus... Como é que eu vou me arrepender desse? De uma coisa que eu nem sei que eu estou fazendo, né? Enfim, o legalismo ali, né? Dessa vida. E eu só tinha um diagnóstico... amigos de Jó, né? Oh, Deus. E eu só tinha um diagnóstico clínico. Eu não tinha um diagnóstico por exame. E eu lembro que era 13 de dezembro de 2010... Depois de uma convulsão fortíssima, assim, voltava com muitas dores no corpo. Né? Era terrível, assim, muito humilhante também, era uma questão muito humilhante. E aí eu lembro que eu entrei no quarto, peguei o violão e comecei a cantar uma música de um irmão chamado Salomão. Eu nem conheço esse irmão, mas essa música me marcou tanto. E baseada em Salmo 119, né, que diz, eu estou como um odre na fumaça. Que o odre na fumaça você pendura o couro Renova aí, né? Pendura o couro no varal, ele fica preso ali, a fumaça subindo, o calor do fogo embaixo, e eu, Senhor, eu não tenho o que fazer, eu tô presa aqui.
Eu tô literalmente presa, né? Cercada, me sentindo ele como Salmo 139. Por trás, por diante, ainda sobre mim o Senhor põe a mão, eu não tenho pra onde fugir. É isso aqui que eu vou viver e é isso. Acabou. O Senhor, enquanto o Senhor não quer me curar, amém. Tanto vivi situações de cura, sabia que o Senhor curava, mas e quando ele não quer curar? E aí entrei ali e comecei a cantar isso, né? E quando haverá de me consolar, preciso viver tuas promessas, né? E tal. Eu fui cantando aquela música. Quando aquilo acabou, eu estava com a escritura aberta, meditando em Salmo 42, né? E ele fala, como a costa suspira pelas correntes das águas. E eu comecei a chorar aquela melodia. Eu chorei a melodia de Aquieta Minha Alma inteira primeiro, né? Senhor. Sem uma letra, e depois compus a letra. E depois mostrei, né? O pessoal do ministério, tudo, acrescentou uma palavra aqui, outra ali, música pronta. E as pessoas até falavam, pelo amor de Deus, também, essa música é muito ruim. Não grava essa música é horrível. Essa música é muito ruim. Eu falei, cara, vamos gravar, cara. Toda vez que a gente ministra, toca as pessoas, é uma história, tem uma história com essa canção e tal. Gravamos e aí, né, foi que deu no que deu. Sim. E anos depois, já era 2015, eu compus em 2010, já era em 2015, eu já tava tendo, assim, 5, 6 convulsões por dia. Sério? Tava terrível, assim, era... Eu lembro que nesse dia eu tava num culto de mulheres, tinha umas 5.000 mulheres, um pastor da Nigéria tinha vindo ministrar. Eu tinha acabado de passar mal, assim, tinha acabado de ter uma crise convulsiva, assim. E troquei de roupa, né? Porque eu tava naquela situação extremamente humilhante. Troquei de roupa, tudo. Só que eu cheguei no culto, o culto acontecendo, e parecia que eu tava num cemitério. E ninguém respondia à presença de Deus. E a presença de Deus estava ali. E eu, meu Deus, ninguém vai fazer nada. De novo, vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Não tem mais um fazedor nesse culto. Só eu. Só sobrei eu, Senhor. E aí eu bem revoltada, assim, meu Deus, como assim? A presença de Deus está aqui, esse povo está só olhando para esse irmão como se a presença de Deus não valesse nada. Nossa, fui lá para frente, sozinha. Fechei o olho, ele começou a ministrar, eu navegarei, os ministros estavam junto com ele só orando e o pessoal ministrando, eu navegarei. E eu ali, de olho fechado, saiu uma irmã, assim, sabe que quando acontece assim, que do bueiro, do mesmo assim. jeito, do bueiro, assim, nasce, assim, parece e some. E veio uma irmã, pôs a mão na minha cabeça e falou, tô vendo seu cérebro em chamas, o Senhor tá te curando hoje. E saiu. E eu, enfim, muita gente sabia, eu passava mal demais, né? Então muita gente sabia. E até o Fred Arraes esses dias estava conversando com ele, tava, cara, eu te ajudei uma vez numa ministração, eu te socorri, você estava ministrando, eu te socorri. Você... É mesmo? Foi assim. No meio da administração? No meio da administração, eu passando mal. E eu falei, meu Deus, eu nem lembrava disso. E essa irmã passou, eu falei, muita gente sabe, eu não vou parar os remédios, eu não vou... E 6 meses antes eu tinha pegado um diagnóstico por imagem, né? No mapeamento cerebral, tudo. Então eu tinha um exame, finalmente, né? Para dizer, amigos queridos, olha, é uma condição médica, né? E aí eu falei, vou continuar os remédios. E eu tô tendo crise com remédio, não consigo... Né? Inclusive as pessoas até falam, é muito linda essa letra dessa música e tal. Mas eu tava vivendo literal, né? Sei que depender de Deus é viver perigosamente. Para mim era, Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou depender do Senhor. Mas eu vou, se eu estiver atravessando a rua, eu passar mal, alguém vai me atropelar, eu vou morrer, acabou. Entende? Era um perigo viver. E os médicos sempre falavam, a próxima convulsão a gente não garante que você volta enxergando, a gente não garante que você volta falando, a gente não garante nada. Com parada cardiorrespiratória, né, que eles chamam, enfim, tudo que você pode imaginar. E aí, eu falei, vou continuar os remédios. 20 dias depois, eu lembrei que eu não tinha tomado remédio e me dei conta que não estava passando mal mais. E o Senhor me curou. Anos se passaram, fui refazer os exames, tudo. E até com o Dr. Aldrin, não sei se você conhece ele. E ele falou, Tamires, seu cérebro é perfeito. Não é de alguém que um dia sofreu disso e hoje está bem. Não, é de alguém que nunca teve. Fica cicatrizes, né? Fica sequelas, né? Fica... mostra, são descargas elétricas muito fortes. Ele falou, não, seu cérebro é como se você nunca tivesse tido nada. Então, assim, a música, para mim, ela sempre esteve relacionada diretamente como relacionamento com Deus, mas ela também foi a ferramenta de uso para muita gente. Então, era conveniente para muita gente. Então, assim, e é uma coisa que no Brasil acontece muito, que eu acho perigosa, né? Então, é isso que eu ia te perguntar, da questão